gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem-vindos a talvez mais um study vlog aqui no canal, não sei, talvez. Que ultimamente é só o que eu tenho a oferecer, porque, gente, eu estou atolada de estudo, como sempre, né? Por isso que de vez em quando não tem vídeos e tal. Enfim, então isso aqui vai ser meio que uma tentativa de um study vlog. Mas um study vlog mais diferente, com coisas mais aleatórias. Bom, o que eu vou estudar agora? Vou estudar italiano. Porque esse semestre estou fazendo italiano 5, o próximo vai ser italiano 6 e o próximo vai ser italiano 7? Não! O próximo eu vou estar formada. Espero que sim, pelo amor de Deus. Quero pra ter formado ano passado, mas enfim. Eu não vou entrar em detalhes nessas coisas, porque... Bom, gente, aqui está a minha humilde mesinha de estudos. Aqui, minhas coisinhas. Gente, olha aqui, eu comprei gavetinhas lindas. Gente, essa iluminação tá meio estranha. Acho que eu vou pegar uma luz, peraí. Ah, mas agora a gente tá falando da Elite. É isso aí, exatamente. Olha aqui, gente, minhas gavetinhas. Eu arrumei, fiz uma arrumação nova aqui. Estamos estudando. Então, o que eu vou estudar, minha gente? Então, agora, nesses últimos italianos, a professora tá focando bastante, tipo, em leituras de textos, escuta de podcasts, coisas assim mais práticas. Já não tem muito o que ficar dando e ensinando, não é? Tipo, bota a mão na massa, querido. Então a gente tem que ler bastante textos aqui. E esse texto que eu vou ler agora aqui, a gente leu em classe, mas toda vez que a gente lê um texto em classe, eu chego em casa, tipo, passado uns dias, e leio de novo, e anoto as palavras que eu não sei, vou procurar saber o significado. Tem que ser como digo? Caramba, eu ando esquecendo as palavras, as coisas. Olha, eu esqueci da palavra. Eu tô ficando louca. Eu chego em casa... Leio o texto, anoto as palavras que eu não sei, vou procurar saber o que é. Alguns textos eu até traduzo, tipo, por livre e espontânea vontade. Assim, não é totalmente inútil, né? Porque eu tô traduzindo, tô meio que treinando ali. E a tradução ajuda muito, quando a gente tá aprendendo uma língua, a pegar o jeito ali no esquema de escrita, tipo, na estrutura, né? Principalmente... a estrutura sintática, sabe? E esse livro aqui, olha que engraçado. Ele é de um escritor italiano que se chama Antonio Tabucchi, exato. Que é um escritor italiano que praticamente amava Portugal. E aqui ele escreveu sobre Lisboa, Rua da Saudade, e ele também era apaixonado por Fernando Pessoa. Então, assim, já fiquei muito interessada em ler as coisas dele. Eu não conhecia esse escritor, ele é um escritor contemporâneo. Não sei, eu fiquei interessada nas coisas dele aqui. Então tem esse texto aqui, que ela deu numa aula. E depois tem esse aqui, no Café com Pessoa. Ai, quem me dera, quem me dera. Então é isso, então por enquanto eu vou cuidar aqui desses textos e vamos nessa. They say humans are social animals, they can't live alone. But you can live pretty well by yourself. I tell you, instead of feeling alone in a group, it's better to have real solitude all by yourself. Ok, gente, acabei. Então, repassando aqui, qual que é minha técnica, digamos assim. Eu chego, leio o texto que já foi lido e discutido em sala. Às vezes nem foi discutido, né? Foi só lido e a professora pede pra gente ler de novo pra depois a gente discutir na próxima aula. Mas, enfim, o que eu faço? Eu leio, sublinho todas as palavras que eu não conheço, mas continuo lendo. E depois o que eu faço? Eu vou procurar uma por uma, que é o que eu vou fazer agora. Vou procurar uma por uma aqui no dicionário que eu tenho. Aliás, eu tenho uma dica muito boa para dar, que é um site que chama Reverso. Context Reverso. Context é a ferramenta que eu tô usando, mas o site se chama Reverso. E é muito bom porque você coloca uma palavra que você não sabe e além de te dar a tradução, ela te dá várias frases que ela encontra na internet como exemplo, né? Porque aí você entende o sentido, é muito melhor, é super legal. E pessoal, esse site aqui, Reverso. Então, eu não sabia o que era tramonto, pesquisei, italiano para português,
E ele me deu todas as traduções. E às vezes uma palavra, ela tem um significado em substantivo e outra em verbo, né? E aí você pode ver os sentidos, né? E coloca aqui. E aí depois aqui aparece várias frases pra você ver o sentido. Ó, você vai olhando aqui, tem vários. Se vocês quiserem, eu deixo o link pra vocês aqui na descrição. Feito isso, eu vou procurar agora e colocar aqui. Uma coisa que eu faço sempre, toda aula de italiano, eu faço as minhas anotações no Notion. Já vou mostrar pra vocês. E toda vez eu coloco ali, vocabulário. E todas as palavras que eu não sei, que são faladas naquela aula que a professora diz a tradução pra gente, ou então eu procuro ali rapidinho, eu vou colocando e coloco nesse vocabulário pra depois eu revisar e depois colocar no meu caderninho de vocabulário, que eu também tenho um caderninho de vocabulário. Basicamente é assim, ó, aula 13, eu coloco a data, se eu assisti ou não, e esse aqui é o sumário, é tudo que foi feito na aula, a professora coloca. E aqui tá o vocabulário que eu falei. Eu não cheguei a anotar muita coisa nessa aula. É que essa aula foi uma aula que eu tava com uma dor de cabeça horrível. E eu mal consegui prestar atenção. Nossa, foi horrível. Enfim, mas agora eu tô anotando as palavras aqui do texto e coisas que eu vi, assim. E aí eu vou anotando. Agora tudo que eu vi aqui no texto, vou pegar e anotar aqui pra deixar certinho aqui. Coloquei todas as palavras do texto que eu não sabia, que eu tinha, sei lá, dúvida. E coloquei aqui. E aí, o que eu faço? Passo para este caderninho aqui. Vem cá, querido. Eu dividi o caderninho. É o seguinte. Aqui no verde... Opa, só coloco o verbo. Isso aqui é coisa que eu fiz antes, quando não tava organizado. Comecei daqui. Verbos. Aqui eu só coloco verbos. Só verbos. E tá em verdes diferentes porque, tipo, cada dia eu uso um verde. Ou seja, tipo... Essas daqui foi um dia, aí essas daqui foi outro dia, e assim vai. Tipo, nesse dia eu só anotei 2 palavras, só pra ter uma ideia melhor. Então, aqui são verbos. Aí depois, aqui no azul, é o vocabulário. Aí é substantivos, adjetivos, blá, blá, blá. É o que mais tem coisa. Então, eu coloco aqui também. E além de vir aqui escrever, depois eu volto pra revisar, porque também não adianta nada você escrever aqui e ir embora, adeus, não dá certo. E aqui algumas frases, ou quando é, tipo, uma expressão, né, que só vai fazer sentido aquela palavra, tipo, se tiver numa expressão. Aí eu coloco aqui. Não, por enquanto tem só isso. É isso que eu faço, gente, isso ajuda bastante. Gente, uma pausa pra mostrar como é que tá o tempo aqui. O inverno tá chegando. Inverno não, outono. Não, o outono já chegou. É, o inverno que tá chegando. Enfim, tá chovendo bastante aqui, tá escurecendo cedo. Ok, mas agora antes de ir pra esse outro texto, ainda na aula retrasada, a gente viu um assunto aqui, que tá aqui na coisa, que é gramática da frase complexa. Proposições objetivas e subjetivas. 55 e 57 aqui. Sintaxe, proposições objetivas e subjetivas. Vocês lembram disso, gente? Tava na escola. E agora tem que aprender italiano. E às vezes algumas coisas funcionam um pouquinho mais diferente, mas nada demais. Então agora eu vou dar uma lida nisso aqui pra revisar e depois eu sigo pro próximo texto. Bom, e além de ler, eu tento fazer um resuminho, nem é resumo, é tipo um mapa mental, porque me ajuda muito a anotar enquanto eu tô aprendendo alguma coisa. Sou aquela pessoa visual, entendeu? Eu tenho que... Não é muito de ouvir, tipo, vou ler em voz alta e vou lembrar, porque eu vou lembrar do que eu li. Não é muito isso, é mais o que, tipo, eu lembro daquele esquema que eu fiz, aquele mapa mental, eu lembro dessa... Enfim, é assim, gente. Então, vamos lá. So it doesn't matter if I'm there or not, right? You were just afraid they'd abandon you. So you abandoned them? You distanced yourself from the whole thing. Aí, gente, ó, em uns 15 minutinhos eu meio que resumi o que tinha aqui nessa matéria.
Então agora vou estudar o texto, que aí já é da próxima aula. E aqui, esse sumário... Opa! Agora aqui, esse sumário, tudo que foi feito na aula 13, já tá revisto. Então eu venho aqui no revisado e check. Ai, essa sensação é tão boa. Aí agora eu vou pra aula 14, foi a última aula. Aí eu vou ver aqui o que foi dado e tal, blá, blá, blá. E vou ver o sumário, eu tenho que ver se ela colocou. E é isso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, tenho só mais uma aula, e aí o fim de semana começa. Começa pra aproveitar? Não, começa pra fazer uma frequência durante o fim de semana todo, que é pra entregar na segunda. Não fiquem confusos, aqui quando eu falo frequência, é assim, ó, vou legendar pra vocês. Frequência é uma prova durante o período de aulas. Exame é uma prova durante o período de exames, quando não tá tendo aula. E recurso é recuperação. É isso que eu vou fazer no fim de semana. É de cultura portuguesa. Basicamente, a gente tá fofocando sobre Dom Afonso Henriques. E ela fica falando um pouco mal dele. Mas tudo bem. E hoje, tipo... Hoje, como se fosse só hoje, né? Claro que não é só hoje, mas... Hoje é um dos dias que eu acordei bastante ansiosa. Ansiosa por coisas que não estão no meu alcance, que eu não tenho controle. Mas que afetam muito minha vida. Só que eu preciso, né, a gente tem que deixar rolar. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Vou ficar gastando energia e tempo com isso. Mas às vezes é difícil da gente entender. Então hoje, ainda bem que eu tenho uma consulta no psicólogo, pra ele dar uma chacoalhada em mim e falar, acorda, Ana Laura. E nesses dias, por exemplo, eu tenho que ir lá, tenho que ir na consulta. Dá vontade de pegar depois o autocarro e ir embora pra casa e não ir pra aula. Ontem eu tive essa mesma vontade, tipo, de não ter saído de casa, tipo, não ter ido à aula. Mas eu fui. Porque tem que ser, gente. Tem que ser, eu não posso ficar com faltas. Apesar desse semestre eu tô indo bem. Tô indo bem com as faltas. Mas... sei lá, a gente não pode deixar a ansiedade vencer, tipo... Eu pus isso na cabeça, que se eu não fosse a aula, eu tava deixando ela vencer mais uma batalhazinha. E cada batalha ela vai ficando mais forte. Então, melhor não, né? Melhor não. Ah, sobre a aula que eu vou ter, as duas. Se chama Comunicar e Ciência. É uma disciplina em que a gente basicamente aprende a fazer trabalhos acadêmicos. Tipo, por exemplo, quando eu quiser escrever um artigo, ou quando eu for fazer a minha dissertação, ou minha tese, blá, blá, blá. De uma coisa nessa aula, que dissertação é do mestrado e tese é de doutorado. E como eu não sei porcaria nenhuma de como fazer trabalho, tipo, eu fugi ao máximo durante a faculdade de fazer trabalhos. Eu não tive muitos trabalhos também pra fazer, né? Era uma coisa mais prática. Mas, como eu não sou muito boa nisso, eu decidi fazer essa disciplina pra ver se dá uma ajudada, né? Porque eu pretendo fazer mestrado ano que vem, então, né? Vou aprender a escrever, né, querida? Vamos lá. Eu também tenho uma coisa, que quando eu tenho coisas pra fazer em casa, tipo, da faculdade mesmo, estudos e tal, eu fico não querendo ir às aulas porque eu tenho que fazer as coisas daqui, tipo... Porque eu sinto que não vai dar tempo. Quando eu fico com essa impressão de que não vai dar tempo de fazer as coisas, eu entro em pânico. Mas a gente tem que fazer dar certo, né? Fazer o quê? Bom, agora chega de conversinha e... prossigamos ao vlog. Aninha, olha lá as meninas. Gente, olha, a ovelha teve uma filhotinha. É fofinha. Nem... adoro essas ovelhinhas. Update. O autocarro não passou. Então eu mandei uma mensagem pro meu psicólogo pra ver se a gente pode fazer online a consulta. Ainda bem. Nessas horas que eu agradeço. É na era que eu tô por causa da tecnologia. Mas só nessas horas. Oi, gente. São quase
3 da tarde, eu ainda nem almocei, porque eu tava aqui lendo incessantemente textos pra eu fazer a frequência aqui, que eu tenho que entregar até amanhã de noite, né? De cultura portuguesa. Aquela fofoca que eu falei de Dom Afonso Henriques, tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar disso, gente. É que assim, basicamente, isso aqui fala sobre a formação de Portugal, né? A gente tá focando nisso, né? A formação do reino de Portugal, Portugal como um reino, como país, né, depois. E o grande fundador é quem? Dom Afonso Henriques. E aí tem a história toda, né, que conta sobre ele, mas tem várias, assim, o que acontece? Nessa disciplina a gente tá vendo que tem vários textos que contam a história, a mesma história, só que de maneiras diferentes, ressaltando um ou outro ponto e tentando passar uma certa imagem para algumas coisas e tal, e isso que consiste a cadeira, né, a disciplina. A disciplina não é simplesmente, eu saber essa parte da história de Portugal. Não, isso você estuda, tipo, na escola. O que a gente vai ver aqui é aprender a ter uma visão crítica, comparando textos e vendo o que será que é verdade, o que será que é mentira, por que falaram isso e tudo mais. Mas a história, o eixo da história é basicamente o quê? É assim. Nessa época aí, no século XII, Portugal era dividido em reinos, né? Portugal não, desculpa. A Península Ibérica era dividida em reinos, né? O Afonso, não sei que número, de Leão, ele tinha essa terra aqui que era Portugal, que era chamado Condado Portucalense. E ele deu essa terra para sua filha, Teresa de Leão, né? Era o Afonso de Leão, exato. Ele era rei de Leão, um dos reinos. Ele deu essa terra para ela, né? Mas na verdade ele meio que deu pro marido dela, porque ele fez uma aliança com esse tal Henrique de Borgonha, né? Que não chegou a ser rei, foi conde. Mas deu essa terra pra eles e eles governaram. Eles tiveram um filhinho deles, que é o lindo, o fofinho Afonso Henriques, de quem a gente vai fofocar muito aqui. O Henrique de Borgonha morre. Aí a Dona Teresa, que é mulher, né? Mulher não pode governar nessa época. Ela fica num período regencial, né? Ela fica tomando conta até o filho dela poder governar. O Dom Afonso Henriques, ele cresce, né? O pai dele morreu e o pai dele, nessas crônicas, faz meio que um discurso pra ele continuar expandindo as terras e cuidar daquela terra e ser amigo dos fidalgos e blá blá blá, né? E ele cresce e começa a brigar com a mãe dele, porque a mãe dele diz que não, essa terra é minha porque foi meu pai que me deixou, né? O Afonso de Leão. Ele deixou pra mim. Meu marido morreu, mas eu tô aqui. E ele fala, não, isso aqui eu vou governar porque foi o meu pai que deixou, né? E eu vou ganhar isso aqui por conquista, vou batalhar e pegar essa terra pra mim. E é o que acontece. Tem a famosa Batalha de São Mamed, né? Que foi lá em Guimarães. E ele batalha contra a mãe e contra o amante da mãe. E aí ele ganha, prende a mãe, né? Aí diz, essas são uma das grandes lendas, né? Que ele prende a mãe e ela roga uma praga nele. Porque ele prendeu ela e ela fala que presas sejam as tuas pernas, algo assim. E aí ele vai conquistando várias terras aqui em Portugal e tal, não sei o que. Aí também tem a importante Batalha de Ourique, que aí não é contra a mãe, é contra os mouros, né? Porque nessa época Portugal também tá sendo invadido pelos árabes. Então ele ganha essa batalha. E é nessa batalha que ele é proclamado rei de Portugal. E aí, algumas histórias contam que ele se autoproclamou, outras histórias contam que foram os fidalgos dele que falaram, não, você tem que ser rei e tal. E ele numa postura super humilde, tipo, não, querida, não precisa. Não, a gente quer sim. Ah, tá bom, vai. Aí ele vai governando e tem os filhos e blá blá blá. E tem vários episódios, várias lutas dele contra o clero e tal, não sei o quê. E aí tem uma batalha em Badajoz, né, que ele tenta tomar a cidade de Badajoz, que era pertencente ao reino de Castela. Já não tô lembrando, eu preciso ver isso aqui, eu tô tonta, gente, com tanta informação. Era de um tal Dom Fernando II. E é a primeira batalha que ele perde. E o que acontece? Ao ver que não ia rolar, que ele não ia ganhar a batalha, ele ia saindo, né, no seu cavalo e ele bate com a perna no ferrolho, eu não sei o que é um ferrolho, né, da porta e quebra as pernas. E é aí que falam que foi concretizada a maldição da mãe dele. Porque o que acontece? Ele nunca mais pôde cavalgar. Mas diz nos documentos que ele nunca mais quis cavalgar, não nunca mais pôde. Tem várias coisas, tem vários significados aqui nas palavras, na maneira como é contado tudo e tal. E é isso que a gente vai, tipo, ter que analisar aqui. Então, há várias crônicas mais perto ali daquela idade, crônicas em outros reinados, que vão sempre tentar contar a história de Portugal de maneira a favorecer aquilo que eles querem. Ah, esqueci de falar também que tem um milagre, que é o famoso milagre de Ourique, né, que falam que
Jesus Cristo apareceu pra ele antes da batalha e falou: meu querido, você vai ganhar porque você quer servir a Deus, você é muito bom, você vai ganhar. E você vai lutar contra os mouros pra defender a fé cristã. E é assim que vai. E aí tem gente que fala: não, é verdade mesmo, aconteceu isso, gente, aconteceu, claro que aconteceu. Enfim, várias coisas aqui são usadas pra legitimar certas ideias. Mas olha que legal, nesse Study Vlog você já viu um pequeno panorama da formação de Portugal, foi mais ou menos assim que aconteceu. Bom, mas é isso, agora eu vou almoçar, fazer alguma coisa pra comer e depois vou continuar aqui sentada. E como sempre, mais um dia chuvoso aqui em Coimbra. Novembro. É assim. Pra mostrar, gente, olha que bonitinho aqui. Eu fui resumindo tudo. Primeiro eu peguei e resumi mais ou menos os fatos importantes, de uma forma geral, né? Sem estar muito infectado por visões. Depois eu peguei e elenquei os textos importantes aqui, as crônicas importantes que contam sempre essa história, né? Então aqui, cada texto e no que eles dão ênfase. E é engraçado, a gente vai analisar a Batalha de Ourique, tem textos que mal citam essa batalha. Aí tem outros que citam, contam de um jeito mais detalhado. E aí tem outros que falam do milagre de Ourique, que coisa louca que aconteceu. Jesus apareceu, entendeu? Então, assim, é bem legal. E aqui também, uma coisa que a minha professora fez, que ela mostrou pra gente, que tem 3 grandes momentos da identidade portuguesa ao longo da história. Primeiro, a formação de Portugal, que Portugal meio que se enxerga como um dos reinos da Península Ibérica, né? Só que essa imagem meio que acaba quando há a conquista de Ceuta, né? Começa as grandes navegações e tal, não sei o quê. Ceuta é no norte da África. E aí, a partir desse momento, Portugal, que conquistando várias terras e tudo mais, ele começa a se ver como império, começa a se achar do tipo, olha, eu sou a segunda Roma, entendeu? E é isso, e Portugal mesmo vai conquistando várias terras e tudo mais. Só que depois isso vai até o 25 de abril, que, gente, foi recentemente, em 1974. Que aí começa a democracia, né? Essa noção imperial começa a dar lugar a mais uma noção democrática, né? Em que os povos têm direitos, que as colônias têm que ser libertadas e tudo mais. E aí Portugal entra depois para a União Europeia. Então, nessa terceira fase, e última, que perdura até os dias de hoje, Portugal se vê mais como uma parte da Europa, né? Ele para de ficar se achando, né, o império, a querida, e volta a se achar, a se considerar parte, né, de um todo, agora não mais da Península Ibérica, mas da Europa toda. E é isso. Um beijo da Anitta. E aí, cachorro? Tudo bom? Como é que você tá? Um momento só pra realçar minha linda estante de livros, que eu organizo por cores. Muito chique, né, gente? Muito chique. Bom, gente, agora eu vou almoçar. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Isso foi o pé no coiso. Não fui eu, tá? Eu sou viciada em 90 Day Fiancé. Pra quem não conhece, é um programa que basicamente mostra a vida de pessoas que se conheceram pela internet, né? Porque não tem outra maneira. Não, alguns não se conheceram pela internet, alguns se conheceram, tipo, sei lá, em viagens e coisas assim. Se apaixonaram e resolveram casar, porque querem viver junto, mas como são de outros países, tem que casar logo, né? E aí eles têm 90 dias pra casar, por isso que chama 90 Day Fiancé. E, gente, é uma comédia, é incrível. Todo mundo tem os seus guilty pleasures, né, em termos de programas da televisão. Eu critico muito aquelas pessoas que, fica perdendo tempo vendo Big Brother e tal, não sei o quê. Eu perco tempo vendo 90 Day Fiancé e é incrível, a sensação é ótima. Sabe quando você precisa relaxar e não pensar muito na cabeça e tal, e quer assistir alguma coisa pra dar risada, uma coisa que seja ridícula, pra você ficar tipo, meu Deus, o que é isso? É um programa que faz isso. Então, eu vou assistir agora enquanto eu almoço. Adoro. Eu faço sempre assim. Agora, quando eu tô sozinha, o Ricardo tá trabalhando e ele não almoça comigo, então eu almoço sozinha aqui, eu almoço na sala, porque eu não fico sozinha, né? Fico com a companhia da TV. E do cachorro, claro. Nem, olha que linda. Gente, eu adoro elas. Olha a filhotinha. Nem. Fofura.
claro que quando eu desço do autocarro, começa a chover. Por quê? Porque essa é a minha sorte. Eu tenho uma sorte. Eu ando tendo uma onda de sorte ultimamente. Se eu contasse pra vocês as coisas que aconteceram. Olha, gente, dá pra ver de tudo dessa janela. Eu já mostrei de tudo. Agora olha a ventania e chuva que está. Vocês conseguem ver? Ai, meu Deus. Calma, eu quero que venta forte de novo pra eu mostrar. Ai, meu Deus, tá chovendo em mim, tá chovendo em mim. E aqui já dá pra ver mais ou menos. Pobres plantas, meu. Olha ali. Olha ali, olha aquele gato voando. The fuck, meu. Olha só que gostosinho. Tô aqui, fazendo a minha frequência, lendo uns artigos, tomando um chazinho, comendo umas bolachinhas com mel. Muito saboroso.